Olá amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. Agradecer a que as pessoas estão chegando agora, que não conheciam ainda o canal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E já vamos direto aqui para os destaques do vídeo de hoje, desta segunda-feira, 22 de março do ano de 2021. Esses são os destaques, aquilo que acontece nos principais veículos de comunicação do país. Eu dou um enfoque nacional e também trago informações aqui mais para o estado do Ceará, mais regionalizado também, tá certo? Bom, vamos então aos destaques. Economistas pedem lockdown contra falso dilema entre salvar vidas e desempenho econômico. Bolsonarismo faz Pazuello permanecer ministro e milícia marcha no Rio de Janeiro. Vamos entender um pouquinho dessa história. Internações de pacientes com Covid-19 aumentam 110% em 4 semanas lá no estado de São Paulo. O governo de São Paulo descarta risco de desabastecimento de oxigênio e anuncia instalação de usina no interior. Com hospitais cheios no Distrito Federal, corpos de vítimas de Covid-19 são deixados no chão e também nos corredores dos hospitais. Gente, o que é isso? Vamos falar de uma pesquisa Datafolha. Expectativa de mais corrupção sobe a 67% e bate recorde no governo de Bolsonaro. Chuvas. Este mês de março tem sido ruim. Abril será pior ainda, diz FUNSEMI. Esta é uma notícia que eu não gosto de dar, mas infelizmente tenho que trazer. Taxa de letalidade de paciente internado com Covid no Ceará é de 38,6%. Vamos entender essa história fazendo um comparativo com o ano passado. Após atraso nas notificações, Ceará registra 12 mil novos casos em 24 horas e passa de 500 mil de confirmados de Covid-19 aqui no estado do Ceará. Célio Teixeira, agradecer demais aos amigos e amigas que já acompanham às 10 mais do dia, agradecer àqueles que estão chegando agora e continuar fazendo o pedido de sempre. Vão lá, se inscrevam no canal, deixem o seu likezinho de positivo para que o canal continue crescendo todos os dias. Então vamos já direto agora para os detalhes. Centenas de economistas e banqueiros do Brasil assinaram uma carta neste final de semana em nome de medidas mais robustas para combater a pandemia do coronavírus que assola o mundo e no qual o Brasil é um dos países mais castigados. Essa carta de intenções é assinada por nomes como Pedro Malan, Afonso Celso Pastore, Armínio Fraga e tantos outros. Todos os ex-presidentes do Banco Central em diferentes governos. A carta cobra respeito ao país, à ciência e uma boa gestão do governo. Também sugere lockdown e uma ação nacional coordenada para estancar o quadro de deterioração em que o país vive. Os signatários tocam num ponto nefrálgico que abriu um eterno campo de batalha no Brasil, liderado pelo presidente Bolsonaro. A ideia de que medidas de contenção de Covid afetariam o desempenho da economia e iriam prejudicar ainda mais a vida da população. Há controvérsia em torno dos impactos econômicos do distanciamento social e reflete o falso dilema entre salvar vidas e garantir o sustento da população vulnerável, diz a extensa carta endossada por especialistas. Na realidade, dados preliminares de óbitos e desempenho econômico sugerem que o país com pior desempenho econômico tiveram mais óbitos da Covid-19 em todo o mundo, que é o caso do Brasil. A minha preocupação dessa carta essa carta ela tem um rumo de mostrar que a situação está descontrolada. Mas a minha grande pergunta, o que estão fazendo os grandes banqueiros desse país? O que estão fazendo esses economistas que falam e só enchem os bolsos? Que contribuição, na verdade, estão dando para este país? O que fazem? Quem ganha milhões e milhões na Bolsa de Valores, quem ganha milhões e milhões da Petrobras, dos bancos, o que realmente eles fazem para ajudar o povo brasileiro? Esse era um grande questionamento que eles poderiam também assinar. O ex-ministro Eduardo Pazuello foi receber um lote de 1 milhão de vacinas importadas que chegou ao Brasil no último domingo, dia 21. Ponto importante. Há 7 dias, o ministro da Saúde tem um ministro demitido, ou o ministério, tem
um ministro demitido à frente da pasta no momento mais dramático da história recente do país. A presença de Pazuello continua a assombrar generais da ativa e também da reserva, assim como a maioria da população que repudia o negacionismo ou negacionista e a obediência cega ao capitão do Planalto, a Bolsonaro. Este é o país que tem o quarto ministro da saúde, um deles, que é o Pazuello, sem saber nem o que é saúde pública, demitido, mas continua na pasta. Aí tem um outro que entrou 7 dias, mas também não assumiu a pasta. No pior momento da situação de uma pandemia no país, você tem um ministro demitido atuando e você tem um ministro que foi nomeado, mas que não assinou no papel e está lá tudo junto. Um bando respeitando, ou pelo menos assinando embaixo, as loucuras de um presidente que não, até hoje, não compreendeu ainda o que esse país e muito menos a pandemia. Onde nós estamos, só no Brasil mesmo. O governo de São Paulo registrou alta de 110% no número de internações de pacientes com Covid-19 nas últimas 4 semanas. Em 21 de fevereiro, eram 13.665 hospitalizados. Atualmente, são 28.638, segundo o secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, hoje, portanto, o Estado de São Paulo já tinha 91,2% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Na Grande São Paulo, essa taxa chegava a 91,3%. Diante da crescente ocupação de leitos de UTI, o governo do estado afirmou que uma das grandes preocupações é a manutenção do fornecimento de oxigênio para São Paulo. Na manhã desta segunda, o governador João Dória e sua equipe se reuniram com fabricantes do produto. Dos quase 29 mil pacientes internados com Covid nas unidades de saúde do estado, gente, isso é um absurdo, quase 30 mil pessoas. 12.068 estão em UTI, segundo o secretário. Em razão da alta internações e o aumento da demanda por oxigênio, cresceu 45% nas últimas 4 semanas no estado. Essa é a situação do estado de São Paulo, que vai, segundo especialistas, construir aí no interior um local para fabricação de oxigênio medicinal, porque não está dando conta. Gente, que situação é essa no estado mais rico do país, que se vê numa situação praticamente sem controle. E eu vou dizer mais uma coisa. Enquanto estiverem fazendo lockdown meia boca, vai só estendendo o tempo de lockdown, prejudicando a economia, os efeitos são pouquíssimos e difícil demais de serem atingidos. Eu ainda vou falar sobre isso, o que está acontecendo aqui no Ceará, para que as pessoas possam compreender. Eu não acredito em lockdown, onde parte das atividades funcionam, onde o transporte público, metrôs e trens funcionam, provocando lotações, e onde pessoas fazem festas particulares e a polícia não acaba com isso. Eu não acredito nesse tipo de lockdown. Vai funcionar? Vai, mas de forma tão lenta que eu não sei se o sistema de saúde de São Paulo, do estado mais rico do país, vai aguentar por quantos dias. À beira do colapso, o sistema de saúde do Distrito Federal apresenta problemas no manuseio de cadáveres. Gente, olha que situação. Imagens feitas por servidores em hospitais públicos da capital federal mostram corpos de vítima do novo coronavírus armazenados no chão e, em outros casos, à espera de remoção nos corredores das unidades de saúde lá de Brasília. Corpos de pacientes com Covid-19 precisam ser ensacados e enterrados em caixão lacrado para evitar contaminação. Protocolos da Secretaria de Saúde exigem o uso de equipamentos de proteção individual, chamado EPI. Nesta segunda-feira, 400 pessoas aguardavam por um leito de unidade de terapia intensiva UTI lá em Brasília. No dia 9 de março, o governo do Distrito Federal decretou estado de... Eu digo Brasília, mas na verdade é o distrito todo. O governo do Distrito Federal decretou estado de calamidade pública na saúde devido ao avanço de casos da Covid. No sábado, dia 20, o Hospital Regional do Guará, corpos de pacientes que morreram devido à Covid-19 ficaram no chão do necrotério por falta de espaço, segundo denúncia recebida pela reportagem do Portal G1. Onde nós vamos parar? Esta é a situação do Distrito Federal, mas que acontece em um bom número de cidades desse país. E o Distrito Federal é lá onde o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação, juntamente com o estado da Bahia e do Rio Grande do Sul,
para acabar com o lockdown. Até quando? Senhores deputados, senhores senadores, até quando vão se aguentar? Vai se aguentar o que acontece nesse país, os desmandos. O Brasil deve chegar essa semana a cerca de mais de 300 mil mortes. E aí? Por que esse país, que já foi a 8ª economia do mundo, um dos países que tem o que se diz uma 5ª democracia no mundo, vive o pior momento, é um mau exemplo para o mundo inteiro e não consegue administrar minimamente esta pandemia, enquanto milhares de vítimas são perdidas, milhares de pessoas morrem dia após dia nesse país e algumas pessoas ainda acham que tem que ir para a rua, que lockdown não vale nada, que o presidente desse país está certo. E aí, senhores senadores, deputados, essa história vai continuar desse jeito por quanto tempo? A expectativa de que haja mais corrupção no Brasil subiu ao maior nível desde que Jair Bolsonaro assumiu a presidência em 2019. Hoje, 67% dos brasileiros dizem esperar que haverá mais malfeitos daqui para frente. É o que aponta a pesquisa feita pelo Datafolha nos dias 15 e 16 de março, na qual foram ouvidos por telefone 2.023 pessoas. Esse índice vem aumentando nos últimos tempos. Os dados acompanham a consolidação da aliança entre Bolsonaro e o Centrão, além da exposição no noticiário de mais detalhes aí das práticas suspeitas associadas à família do presidente e o episódio da compra de uma mansão de 6 milhões por seu filho Flávio, senador pelos republicanos lá do Rio de Janeiro. Tem gente aí postando que não é mais Bolsa Família, é Bolso Família do Bolsonaro. A alta demanda de internações de pacientes infectados pela Covid-19 em unidades de terapia intensiva, chamadas UTIs, gente, fez com que o uso de medicamentos necessários para intubação crescesse de forma exponencial, muito elevado, em todo o país, de modo a ameaçar a manutenção do seu estoque. Em vários estados o insumo já começa a faltar. No Ceará, segundo Sayonara Moura Cidade, que é presidente reeleita do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde aqui do estado, segundo ela, pelo menos 80% das cidades com leitos de UTI estão em criticidade, ou situação crítica. Não está faltando, mas está crítico. Atualmente, conforme a secretária de Saúde, ou a Secretaria de Saúde do Ceará, 18 municípios possuem leitos de UTI. Antes da pandemia, no ano atrasado, em 2019, eram apenas 4 municípios ou 4 cidades do Ceará que tinham leitos de UTI. Fortaleza, Sobral, Barbalha e Juazeiro do Norte. Agora já são 18 e aí manter esse nível aí no estoque não é tão fácil, Esses municípios ainda, segundo o Conselho de Secretários Municipais, têm estoque suficiente para o máximo 2 semanas. Ao todo, 22 ou 20, são chamados 22 kits de intubação. Deste total, Sayonara relata que os insumos que estão próximos de se esgotarem são os bloqueadores neuromusculares e também anestésicos, ou seja, 22 componentes do chamado kit de intubação. Uma péssima notícia que eu não gostaria de dar, mas infelizmente faz parte. É a questão da situação do inverno no Ceará. Para quem me acompanha fora, sabe que quando o inverno é ruim, a situação não é boa para ninguém aqui, para o sertanejo, gente? Uma péssima notícia para os agropecuaristas cearenses. Este mês de março será como foi fevereiro, um mês de chuvas abaixo da média histórica. Mas o próximo mês de abril será pior. Foi, em resumo, o que anunciou nesta segunda-feira o presidente da FUNSEMA, engenheiro Eduardo Sávio Martins. O que me preocupa é que no momento aqui na região, sertão central do Ceará e centro-sul, as chuvas são fracas, piores do que no Cariri ou na zona norte do estado. E eu lembro que alguns
institutos de informação de chuva diziam que o mês de abril seria o que mais choveria esse ano. Na verdade, não dá muito para acreditar nesses institutos não, porque uma hora eles dizem uma coisa, algum tempo depois já mudam de opinião, já passam a trazer outra informação. Espero que eles errem, que as chuvas voltem. Isso é só torcida, gente. Eu espero que eles errem, que as chuvas voltem no mês de março, que abril seja melhor, porque antes eu li informações de institutos sérios nesse país dizendo que o mês de abril de 2021 seria o mês que mais iria chover. Agora vai ser o pior? Tem hora que não dá para saber quem está com a razão. A taxa de letalidade de pacientes hospitalizados com Covid-19 no Ceará é de 38,6% na segunda pandemia, ou seja, a cada 10 internações, quase 4 pessoas terminam morrendo em decorrência da infecção. Só que isso na primeira onda foi pior, viu, gente? O número é alto, mas se comparar com a taxa de letalidade desse público na primeira onda, houve uma diminuição de 11 pontos percentuais. Ou seja, agora está morrendo menos gente, mesmo nessa segunda onda tão forte, do que morria na primeira onda aqui no Ceará. Eu não sei se pela aprendizagem de lidar com a doença, de lidar com os medicamentos, com forma de intubação, enfim, a letalidade caiu aqui no estado do Ceará. Só para que a gente possa ter uma ideia, são 11 pontos percentuais a menos aqui no estado do Ceará. A letalidade no momento é de 38,6%. Na primeira onda era de 47,9%. Agora vamos atualizar os dados aqui da Covid-19 no estado do Ceará. O Ceará chegou a 511.019, ou seja, mais de 500 mil de casos confirmados de Covid-19 e 12.870 óbitos nesta segunda-feira, 22 de março, conforme dados atualizados às 10 horas e 7 minutos de hoje pela Secretaria Estadual de Saúde, a CESA. Esses dados foram divulgados na plataforma IntegraSUS. Desse montante, 5.075 notificações são correspondentes ao período de 14/1 a 21/3. Um órgão aí não estava divulgando os dados e agora foram acrescidos ao total. Por isso que houve um aumento de infecções, mas o número de óbitos aqui no Ceará, a meu ver, tem uma certa estabilidade. Eu vou explicar por quê. Esses dados ainda não estão nem no noticiário, não foi informado ainda, pode até ser informado a partir de agora. Quem acompanha aquelas corzinhas vermelho, azul e amarela, pode nos próximos dias começar a ver o Ceará amarelo com uma tendência de queda. Eu vou explicar por quê. Eu fiz uma compilação dos dados oficiais da plataforma IntegraSUS de 1º de janeiro de 2021 até dia 22 hoje. E a morte no geral, esse ano, as mortes, o Ceará tinha cerca de 51 mortes, um pouquinho mais, 51 mortes por Covid-19 em média por dia. Eu peguei os últimos 14 dias e esses números mostram uma queda para 37, ou seja, de 51 para 37, são dados oficiais. Só compilei, fiz a divisão pelos dias. Então, no geral, no ano de 2021 até hoje, a média de 51 mortes. Quando eu puxo para os últimos 14 dias do mês de março, esse número cai para 37. A meu ver, significa dizer que está havendo uma estabilidade, que esses números tendem a cair. Eu lembro aos amigos e amigas que o Ceará está em lockdown já há alguns dias, algumas semanas, e vai até o próximo dia 28. Não é o lockdown que eu acredito que seja mais resolutivo. Lockdown resolutivo é aquele que não tem sistema de transporte público funcionando, não tem ônibus intermunicipal, não tem metrô, não tem trem, e aí seria um lockdown mais forte, mais seguro, que os efeitos com certeza seriam mais positivos. Eu me preocupo muito com esses lockdowns meia boca, que fecha parte das atividades econômicas, as pessoas não podem trabalhar e outras ficam abertas, transporte público, trem, metrôs, circulando, aglomerando e ajudando o vírus a disseminar. Nos locais onde faz um lockdown mais ajustado, mais organizado, a queda é bem significativa. E aí no Brasil, infelizmente, esses lockdowns, eles são, ao meu ver, desculpem se eu estiver errado, mas ao meu ver, eles são meia bocas e terminam não tendo efeito no espaço de tempo necessário. Você aumenta o tempo de lockdown mal feito e os efeitos terminam não sendo tão positivos. Gente, agradecer demais as pessoas que estão chegando hoje, né, que estão participando. Quem está chegando, vai lá, se inscreve. Se não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreve, deixa o seu likezinho positivo e já faço o convite para amanhã em mais uma edição às 10 mais do dia aqui no canal do Célio Teixeira. Aguardo todos vocês amanhã em mais uma edição.